Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é @Guilherme_Lippert. A minha expectativa para esse episódio é explicar no detalhe o framework de growth que a V4 está utilizando em 2023. Que é @DennerLippert. Minha expectativa para esse podcast é bagunçar o teu planejamento estratégico. Eu sei que você terminou, mas ele provavelmente tá errado, vai mudar com esse podcast. Boa. Meu @é Ricardo M. Domingues e a minha expectativa para esse episódio é botar na cabeça do nosso ouvinte o conceito de ciclo de vida. Ixi, eita. Nesse podcast do Roy Hunters, iremos falar sobre aquisição, retenção e monetização. Será que você está investindo corretamente em cada um destes pilares para esse ano de 2023? Saiba por que investir errado fazem com que empresários percam um faturamento inimaginável. Tenha acesso a insights que vão além do marketing digital, com as melhores práticas para obter resultados na sua empresa. Escute agora o Roy Hunters. Sejam muito bem-vindos novamente, de novo outra vez a um Roy Hunters Podcast. Mais outro e finalmente de volta com o nosso queridíssimo Ricardo. Não foi demitido, tá? Não foi demitido, ele só tá... O campeão voltou. Ele tá aí conosco sempre que possível. O cara tem a agenda mais difícil do mundo. Mas hoje vai estar aí colaborando com a gente. E antes da gente entrar no assunto que você já viu aí no título, porque você já sabe o título, a gente ainda não sabe o título que a gente vai fazer ainda no final, a gente tem que falar do pessoal que tá ali na telinha, o pessoal da Minimal Club. Sempre com a gente. Olhem, vocês que estão aí nos vendo no YouTube, olhem agora pro Ricardo. Olha aquela camiseta, cara. Senhores. Olha que coisa mais linda. Olha esse tom de verde. Olha esse tom de verde, é incrível. Tá bom, eu acho que essa daí não tem mais, infelizmente. Mas tem Uma da Minimal. Ó, Acabou faça com um a pele lançamento. Depois desse episódio vai ter lançamento da camisa verde. Olha aí, eles que estão falando, ele que tá falando, eu não falei nada. A gente vai ver. Mas se você quer ter uma camiseta belíssima como essa, cupom ROI20, ROI20, lá no sitezinho da Minimal, vai lá e garante a sua, que é muito bom, é maravilhoso, é cheiroso, não encolhe, não amassa, não desbota, é perfeito. Veste bem. Nice. Bora lá, o que a gente quer falar aqui então, turma, um pouquinho sobre uns frames um pouco mais completos sobre growth, porque muitas vezes o assunto fica em torno do CAC, em torno ali de trazer mais clientes, e a gente acredita que tem aqui um frame melhor pra gente dividir as metas, principalmente aí pra 2023, pra organizar a empresa, que é basicamente dividir em 3 momentos, que é Acquisition, Retention e Monetization. Tudo quando fala assim parece Massacration, me vem à cabeça, não tudo bem, mas enfim, fala um pouco pra nós sobre isso aqui. Bom, na prática, assim, o que a gente tá vendo, foi muito do que eu aprendi também estudando aí ao longo de 2022, é que quando a gente fala de growth, a gente fica muito focado no primeiro aspecto, que é tipo assim, adquirir clientes o máximo que eu puder, é colocar gente pra dentro o máximo possível, e isso é o que é chamado geralmente de growth. A primeira venda, né, Gui? A primeira venda, a gente falou disso em um outro episódio, já né? falou bastante não, disso. Growth não é só isso, que a gente tem que pensar a segunda, a terceira venda, LTV e tudo mais. Só que aí a gente começou a entender que o growth em si, ele vai estar relacionado com esse framework, que são esses 3 passos, que é a gente não apenas adquirir clientes, mas a gente também, obviamente, reter esses caras, ficarem conosco na base e, principalmente, que também é muito esquecido, a gente sempre falava lá no tráfego, engajamento, conversão, retenção, a gente sempre fala que o pessoal esquece da retenção. E aí, agora que a gente fala do acquisition, retention, a galera esquece do monetization, né? Que é, eu coloco o cliente pra dentro, eu tento manter ele ao máximo possível, mas eu esqueço de formas de fazer com que ele gere mais valor pra mim, né? Ou eu gerar mais valor pra ele para extrair mais valor. Um exemplo prático aqui que eu acho que vai ficar bem claro na cabeça da turma e fazer você se questionar, é que acquisition não significa que o cara tá me pagando, essa é a grande diferença pro monetization. Essa é a grande diferença, que eu tenho que adquirir clientes pra base, mesmo que eles não paguem. O grande exemplo disso é, por exemplo, um Spotify da vida, né? Muitos de vocês estão nos ouvindo aqui e não pagaram no primeiro momento, foram adquiridos. Isso conta pros caras, é um asset na marca, né, pra empresa. Quando o Ricardo chegou aqui, a gente conversou sobre revenue lá atrás, ele falava disso, né, da questão de ter o mar aberto, o cara pescar no mar aberto e depois criar o seu aquário. E não necessariamente uma pessoa que abre uma conta na XP, que se cadastra, ele faz o processo e é aprovado. É um grande exemplo. Ela é um cliente, mas ela talvez ainda não fez o primeiro depósito. É isso. E a maioria dos funis tem essa quebra, né? É natural. É o lead complete, vamos dizer assim, tentando simplificar. Tipo, a maioria dos funis tem um lead complete antes da primeira passada de cartão, vamos dizer assim.
E aquilo ali já é um baita sinal de intent, né? De que aquele sujeito pode virar um cliente um dia. Mas na média, qual que é o percentual de conversão entre um lead complete e uma venda per se? Dependendo da indústria, talvez seja 5, 10%. E o que vai fazer ele virar um cliente pagante, monetizar, é esse meio do caminho que é a retenção. É o quão aquela experiência tem sido boa pra ele. Perfeito. Mais uma vez, o exemplo simples é o Spotify. Ele vai ter uma meta de adquirir, beleza, trouxe o cara pra plataforma. Agora, minha mídia não tem o que fazer mais. Vai entrar em outra esfera, majoritariamente, né? Que é a do produto, fazer uma boa experiência de watch time, de retenção, pra que o cara pense, cara, minha experiência é tão boa aqui, que eu tô retendo tanto, usando tanto, que eu vou dar um upgrade pra uma solução premium aqui e vou monetizar. E aí o cara monetiza. Eu acho que a grande sacada aqui, o grande clique, pra quem tá nos escutando, começar a olhar com carinho pra esse aquário proprietário, esse aquário interno, da mesma forma que olha pro oceano, né? Que tá lá fora, que é essa abertura de novas contas ou de aquisição mar aberto, vamos dizer assim, né? Ali tem muito valor travado. Sim, eu falo isso muito nas aulas do Growth lá, que às vezes a empresa investe uma grana e ela olha assim, não voltou o dinheiro no tamanho que eu queria. Tá, mas tem uma parte de coisa no meio do caminho e dentre elas tu construir um asset que é esse usuário, que é essa audiência, porque ele tá a um passo de comprar, só que às vezes tu desiste de se relacionar com ele quando ele tá a um passo de comprar e não é bullshitagem, isso é muito na prática. Por exemplo, quando tu faz a divisão, tentando avançar um pouco mais pra ficar ainda mais claro pra turma, tu pode inclusive aceitar um prejuízo no curto prazo, na fase de aquisição, porque tu sabe que a partir dali tu vai conseguir reter e monetizar a pessoa. Então, o próprio banco, tu pode falar mais, né? Tem muitos produtos do banco, abrir conta, às vezes que vai trazer o cara no prejuízo por muito tempo, só que às vezes até nunca esse cara vai ficar rentável, só que tu não sabe, às vezes, quem é o cliente rentável, quem não é o cliente rentável ainda. Tu traz um monte de cliente, um cohort grande, não vai ser rentável nunca, vai usar os produtos ali, só que aqueles que se tornam rentáveis vão pagar a conta de todos os outros e deixar mais margem, né? Tem muito isso, né? Tem muito, e às vezes é um exercício de fé, principalmente pra quem tá começando. Quem tá começando, você não sabe qual que é aquele cliente, aquele segmento, aquele nicho, aquele mix de clientes que vão ter o LTV mais virtuoso, né? Um LTV com maior volume. E aí é um exercício de fé pra você, conseguir, enfim, dentro do exercício de monetização que a gente vai falar aqui, entender qual que é aquele que tem mais valor. Mas o mais importante é, uma vez que você traz esse cliente pro teu aquário, uma vez ele ali dentro, todos eles têm um LTV contigo. Legal. Tem um LTV potencial. Porque o LTV, ele é um valor esperado, né? Sim. Até levando no limite, assim, da técnica, né? Da estatística. O LTV é uma métrica probabilística. Ela é uma métrica estatística. Então, ela é um valor esperado que pode ou não acontecer. Ela é uma média. Legal. E todo mundo ali da tua base tem uma média. E ela muda em função do tipo de cliente. Agora, o teu exercício é entender, cara, qual que é esse cliente. E aí, dados, analytics, muita observação, análise, estudo de mercado pra entender qual que é aquela segmento da tua base que, vai ter o LTV mais virtuoso. Se a gente fizer um exercício do próprio podcast aqui, a gente gasta uns 20 mil reais por mês pra produzir o podcast que é o Roy Hunters. Né, Bruna? E aí, a gente poderia pensar assim, eu vendi 20 mil nesse mês? Não, isso é um jeito de pensar. Por que eu tô fazendo esse exercício? A gente começa um podcast, por exemplo, como esse, e vai medir assim, vendi nesse mês? Não vendi? Puta, cancela então. Não, mas tu tem uma audiência adquirida e retida que tá escutando o podcast, tá nas duas fases, que eu ainda não monetizei, mas é uma outra forma de por que eu não monetizei, mas eu não deveria cancelar o projeto se eu estou conseguindo adquirir e reter bons possíveis clientes. Se fosse pensar assim, eu não consegui vender no curto prazo, quantas grandes empresas aí, o próprio Google, quando ele surgiu, ele não sabia como monetizar. Demorou um tempo para ele encontrar um jeito de monetizar com os anúncios, mas ele sabia, eu tenho audiência adquirida e retida, velho, vou achar um jeito de monetizar esse cara. É isso. Se growth fosse só um aspecto de aquisição, na prática o chamaria Roy vendas. Hunters... seria vendas. Mas enfim, o próprio Roy Hunters, ele seria um péssimo trabalho de growth aqui, porque a gente não consegue medir muito bem os clientes que estão vindo disso. A atribuição não é na cabeça tampouco, né? Ela é um exercício de longo prazo. Exato. E ela ajuda muito nesse aspecto também de retenção. Olha só como loucura, né? Porque o Roy Hunters, ele trabalha um pouco dos três, assim, porque a partir do momento que eu uso ele e eu acabo, como a gente já fez várias vezes, a gente traz clientes, ele acaba elevando muito o nível de consciência desses clientes, dessas pessoas que estão assistindo ou ouvindo nesse caso. Isso é, de certo modo, um trabalho de retenção para aumentar o nível de consciência desse cara, manter ele engajado, ele gostando do conteúdo, gostando do aspecto técnico aqui, que no final faz com que clientes bons fiquem com a gente e depois que eles vão lá e comprem, eles compram muitas vezes mais caro do que a média. Os clientes que vieram e que falam que vieram por conta do Roy Hunters são clientes mais técnicos, maiores e que acabam gerando mais valor pra gente também como empresa. Então,
a nível de growth é um cliente muito melhor, não é tão perfeito no nível de escala, né? Então eu não vou focar aqui e botar milhões em podcast, fazer um por dia agora, porque não é tão controlável assim, mas é bom pro esforço que a gente faz, né? Sim. Esse é o ponto. O mais legal aqui do que vocês estão falando aqui, que a gente acha que consegue amarrar, é essa noção de prazo, né? Ou de prazos mais longos, né? Então, a venda, o retorno não vai vir ali no curtíssimo prazo, né? Assim como acontece na maioria dos fluxos financeiros e dos investimentos na vida. Então, vamos pegar o mais básico que todo mundo conhece, uma franquia. Qual que é o fluxo clássico numa franquia? Você investe 12 meses, 24 meses, lá no mês tal você vai ter o retorno. Um cliente respeita quase que a mesma lógica. Assim como todo investimento. Então, o cliente é um fluxo financeiro, potencial futuro, que se traduz no LTV e que tem um fator probabilístico. Legal. E aí você precisa, via esses instrumentos de engajamento, guiar ele, né, nessas 3 etapas, da aquisição, monetização e retenção. Eu acho que é importante a gente dar exemplos também, Denner, aqui, de tipo assim, de tipos de negócio ou tipos de produto que tu muitas vezes não tem exatamente essa possibilidade de criar uma super relação sem com que o cara pague. Tipo, por exemplo, serviço. A gente vai lá, gera os nossos leads e tal, mas a gente não mantém o mesmo nível de relação com um lead, e aí talvez seja um erro, né? Mas a gente não mantém o mesmo nível de relação com um lead que a gente tem que ainda não comprou, do que com o nosso cliente, que talvez comprou um produto barato hoje, mas que vai ser mais high touch meu contato para que eu consiga monetizar melhor ele. Eu acho que é legal a gente dar esses exemplos também. No serviço, o nível de serviço que tu vai imprimir em cada uma das fases que esses clientes estão é diferente. Essa é a diferença entre as fases. Então, o caso do XP, por exemplo, é serviço. O cara vai lá e abre a conta, tem um contato com o assessor, mas o cara investe pouco, transaciona pouco, ele vai ter menos, sei lá, suporte do que o cara do Wealth Management lá vai ter, entendeu? Mas o cara um dia vai chegar no Wealth Management, ou uma parcela deles um dia vão chegar lá, que vai ter mais ponto de contato com o time. Da mesma forma, esse cliente tem que ser provocado para um dia chegar lá. Então esse balanço que é a diversão do negócio, né? É que esse seria o que a gente chama de monetization. Perfeito. Entendeu? Porque daí a gente vai instigando o cara, fazendo ele caminhar lá pela jornada crítica da XP nesse caso, até que ele consiga ter ali receita, e consiga investir mais e aqui tem um ponto-chave que o marqueteiro olha pouco, que é o seguinte: o cara olha muito pra eu como marqueteiro, como Roy Hunter, eu tenho que mover o cara na jornada. Só que às vezes a tua jornada não tem produtos pra monetizar o cara, sabe? É verdade. Então é um lance que a gente discute muito, né? Então, tipo... É muito o caso da própria V4, né? Se a XP... Agora a gente tá mexendo nisso. O próprio Spotify saiu aquele documentário sobre a história do Spotify, eles não tinham a ideia do Premium. Aí eles estavam lá crescendo a plataforma, eles queriam, acho que rodar ad, ou nem sabia direito, tinha um cara que queria fazer meio de graça mesmo, foda-se. E aí o cara, não sei porque site lá, o cara não, a gente pode cobrar e pá, e criou o produto. Ou o YouTube Premium, que também é uma parada que surgiu recente. Então, XP lá, o cartão, parada recente, entendeu? Pra aumentar ponto de contato e monetizar o cara. Pô, eu tinha conta na XP há bastante tempo, o cartão faz o quê? Faz 1, 2 anos que tem? É isso, né? Quase 2 anos. Eu não tinha muito ponto de contato, eu entrava lá uma vez por mês pra dar atualizada, portar alguma coisa aqui ali, deu. Hoje eu tenho ponto de contato diário com a XP por causa do cartão. Se ela não tivesse o produto, não tem o que o Ricardo pudesse fazer pra aumentar meus pontos de contato, eu não ia portar mais grana, ficava em trade. E aí eu consigo falar mais de investimento contigo por conta do cartão, e monetizar mais, porque eu tô deixando mais dinheiro. Olha que incrível que você acabou de falar. O fato de você ter adicionado o cartão no teu portfólio aumentou o LTV da categoria investimento dentro da XP. Então é um LTV cruzado. Esse é o valor do cross-sell, né? Tem um incremento, um benefício de LTV cruzado. Isso. Então a LTV de cartão aumentou a LTV de investimentos, via retenção maior. Se a XP não tivesse criado esse serviço, esse produto do cartão, vocês, como Roy Hunters, não teriam o que fazer. Teria limitado a tua jornada lá como Roy Hunter, né? De CRM, os caralho, porque, pô, não tem mais o que fazer pra esse cara aí, o cara não tem o que comprar de mim. Exaure, né? Exaure. A própria Apple, que é o grande exemplo de super jornada, é um lance que eu às vezes paro pra observar, né? Não sei se é o fato, mas imagino que possa servir como exemplo de uma Apple versus uma Samsung, que tem muito mais produtos, não fatura tão menos que a Apple, né? Bilhões a menos, mas em centenas de bilhões igual. Mas a Apple é muito focada numa jornada só, né? Ela quer que aquele cliente transacione entre o ecossistema dela. Então todos os produtos são muito integradinhos e tudo mais. Então ela adquire o cara às vezes por um iPhone, ele vai ter uma puta experiência no iPhone, vai começar a transacionar no iTunes, vai deixar mais dinheiro lá, talvez ele vá para um Apple Watch que tá integradinho com a parada do iPhone, então é mais uma forma de monetizar, porque ele foi retido dentro de uma plataforma que um dia adquiriu ele, e aí talvez ele assine o Apple TV, aí vai monetizar um pouco mais, porque aquela plataforma tá integrada. Então, pô, o que a Apple deve lançar? Pô, por que ela vai lançar um carro, talvez uma TV? Pô, porque isso mantém o cara dentro da plataforma do ecossistema dela ali mais retido e podendo dar mais chance dela monetizar. Mas se ela não lançar novos produtos, você como Roy Hunter não vai ter o que fazer, velho. Não vai ter copy, não vai ter CRM, não vai ter designer que vai fazer o cara reter e monetizar mais se tu não criar coisas pra entregar pro cara, né?
tem um insight ali que a gente teve ao longo dessa discussão dentro da V4, que é o aspecto de, tipo assim, quando eu quero fazer uma receita maior por cliente, não necessariamente eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente tenta, não, eu tenho que ir lá no meu time de vendas, eu tenho que aumentar o meu ticket médio, porque senão tá vindo cliente ruim ou algo assim. Pô, às vezes tu tem clientes que são bons por características históricas, que você já sabe, mas talvez esse cara ainda não esteja no momento de pagar o teu melhor produto, de papo bem tradicional de esteira de produto e tal, esteira de valor, escadinha de valor, mas aí a gente fica tentando empurrar isso no acquisition pra vender um produto mais caro e às vezes não funciona. Porque isso aí, o cara não tá pronto. Porque isso é um time de venda sem a visão de acquisition versus retention versus monetization. Então, o cara pensou, o vendedor tem que vender o máximo possível de ticket médios, caralho. O melhor jeito sem noção possível, de jornada né? também, né? Aí a gente mudou o nome do nosso time para time de aquisição. Então, o trabalho do nosso time de vendas, antigo time de vendas, é adquirir bons clientes. A métrica, a North Star Metric desse time, turma, olha que louco. Não é ticket, não é o tamanho da venda que eles fazem, é a qualidade do cliente que eles trazem. Que legal. A North Star Metric é a receita média por cliente, que é o indicador que a gente encontrou de qualidade desse cliente. Que é, no caso, assim, é o revenue do cliente, isso, né? Qual é o tamanho do cliente que ele traz. Não é o quanto ele me paga, mas assim, o quanto ele fatura. Porque quanto mais esse cliente fatura, maior é a chance de eu ter oportunidade de fazer um serviço melhor, porque ele tem mais possibilidades. Tem mais musculatura também pra trabalhar. E maior é o mercado disponível ali. Então, a mesma coisa pra XP aqui. Se eu for abrir um monte de conta de um monte de pessoa que não tem grana pra aplicar, não vai ter muito o que a XP fazer, versus o cliente que vai chegar a aplicar 1 milhão. Pô, esse cliente vale muito mais. Mesmo que ele não esteja transacionando os melhores produtos ainda, o que mais monetizam. Mas ele é um cliente com maior qualidade para ser monetizado depois. E o mais legal disso tudo é que você acaba convergindo para um modelo mega alinhado com o cliente, né? Você começa a atuar realmente pensando em como gerar valor para aquele teu cliente. Um exemplo que eu gosto muito é do cliente de renda variável, né? O cliente trader. Então vamos supor aqui um cliente trader que começa a operar na XP e que por algum motivo ele começa, a gerar muito dinheiro dele, fazer muito day trade, que é um negócio arriscado, etc, e começa a perder dinheiro. Esse sujeito, ele perde dinheiro, ele não volta, ele churneia, ele sai da plataforma, né? Versus um mesmo sujeito em outro cenário que, teve uma evolução mais esporádica, mas foi operando aos poucos, foi aprendendo, etc, e ficou operando comigo, a vida inteira dele, né? Então, quer dizer, né, você fomentar esse sujeito operar o máximo possível no curto prazo para aumentar, eventualmente, tua receita, vai gerar o churn dele, vai detrair valor pro sujeito, o cara vai perder dinheiro, não vai alongar o lifetime dele. Então, a beleza do negócio é que tá tudo alinhado. Se você se a sua North Star, né, seja o KPI que for, passar por gerar valor pro cliente, fatalmente isso vai convergir em LTV. Legal. Porque o valor tá no longo prazo. No nosso caso, às vezes era, por exemplo, era tentar fazer o maior contrato possível no começo. Só que o maior contrato possível no começo quer dizer que eu vou gerar um estresse e uma ansiedade do cliente de resultado. Perfeito. Vocês falaram isso ontem. Achei bem legal. Então, a gente começou a mudar isso, porque, cara, eu tenho que tentar trabalhar junto com o cara ao longo do tempo e tudo mais. E no caso da XP, até lembrei, né, do começo lá, quando a XP criou os produtos de educação, porque o Benchmark Companhia não conseguia abrir conta, porque ele tava tentando, né, a priori, abrir conta direto, que era o produto que ele queria. Só que o cara não entrava nesse produto. Aí ele foi lá e criou um produto de educação com baixo, você não lembra, era quase de graça, né? Pior que ele conseguiu ver disso também uma outra revenue stream ainda. Virou outra revenue stream, então interessante. Mas a intenção era, obviamente, trazer clientes pra corretora, né? E depois ele percebeu que era um revenue stream, né? Uma fonte de receita interessante. No mínimo, tornava sustentável o motor de aquisição, né? Exato. Talvez não foi o que se tornou a XP o que é, mas tornou sustentável o motor de crescimento, que é o cenário perfeito, né? Um exemplo muito tradicional que eu acho legal dar pra turma aqui, pra clarear um pouco mais, depois tu pode falar um pouco das North Star Metrics por área, Gui. Cara, pensa no boi de piranha do varejo, tá ligado nessa? Não. Boi de piranha não conhece? Não. Boi de piranha, que tu não é tão economista, é um marqueteiro clássico que sabe essa. O boi de piranha é o balaio na frente da loja. Balaio na frente do supermercado, tá ligado? Aquele balaio cheio de coisa barata. Cara, bota fica com o microfone ou não? Meia por R$5. Tem o balaiozão com meia por R$5. Isso é o boi de piranha, sacou? É pra as piranhas atacar. Porque a ideia é que o é uma isca, entendeu? Pra adquirir o cliente pra loja. Entendi. Ou aquela promoção do dia no supermercado, quarta, sei lá, da picanha. Porque a picanha tá barata. Então, ou o e-book no digital, nesse caso, né? Isso serve, às vezes, como uma estratégia de aquisição. O cara não vai ganhar dinheiro naquele produto, mas aquele produto vai trazer o cara pra ir no supermercado, e aí dentro do supermercado, o cara vai conseguir fazer esse cliente navegar e monetizar mais, exatamente. Perfeito. Não acho que o conceito lá do Working Backwards é legal de estar aqui? Porque eu fico pensando assim, a visão do Working Backwards, que é tipo assim, é eu olhar pro meu cliente lá na ponta, o que ele tá precisando, o que realmente vai resolver a vida desse cara, e ir trabalhando daí
pra dentro, né? De trás pra frente. De trás pra frente. Que é um pouco do que, tipo assim, a gente tá tentando fazer cada vez mais dentro da V4, que é o entender, tipo, o que gera mais valor pra esse cara, o que gera mais resultado, quais são as ferramentas que ele vai precisar pra ter mais resultado. E aí, aplicando isso, eu vou entendendo qual é a forma que eu vou fazer isso pra vários tipos de empresas diferentes, pra adquirir elas melhores, manter elas dentro da V4, pra depois eu fazer elas monetizarem cada vez mais. Legal. Acho que é um livro legal de citar aqui pra galera, que é o Working Backwards, da Amazon. Dei uma lida, tem vários insights ali, não só esse, né? Esse é só um dos insights. Mas é um pouco disso que a gente tá querendo trazer aqui. E aí, quando a gente pensa nos 3 níveis ali de aquisição, retenção e monetização, a gente pode, e deve, na minha visão, e do que a gente vem fazendo na V4 também, dividir as nossas metas, as nossas North Star Metrics, os nossos objetivos por cada um desses grupos. North Star Metric, recapitulando pra galera, é aquela tua North Star Metric, é a métrica estrela guia, a grande métrica da área ou da empresa, né? Normalmente as empresas têm uma grande North Star Metric. O que a gente tá propondo aqui é que tu tenha uma grande North Star Metric, né? A North Star Metric por cada uma dessas etapas. Qual que é a tua North Star Metric de acquisition, de retention, de monetization, que cumpram o objetivo principal da empresa, que daí tu pode ter uma visão, uma missão ou um BHAG, por exemplo, que é o Big Hair Ambition Goal, que é aquele objetivo de dar frio na barriga, que o Jim Collins traz nos livros dele. Na V4 a gente tem isso aí, a gente tem um BHAG, que é ter 1% do PIB do Brasil passando na mão da V4 até o final da década, em forma de receita que a gente gera para o nosso cliente. A gente colocou esse BHAG porque primeiro gerar valor para depois capturar, então essa é a nossa visão. E a gente quebrou isso em North Star Metrics em cada uma dessas 3 respectivas áreas, para cumprir esse BHAG. E até também tem um ponto, né, que se a gente faz uma North Star Metric, tenta criar uma só, muitas vezes fica difícil de adaptar isso pra várias áreas diferentes, do micro, né, do tático de algum time. Tipo, a gente falava, né, eu lembro que quando eu comecei a trazer essa discussão lá pra dentro do nosso grupo lá de coaches, de, entre aspas, diretores, eu perguntei pro Denner, mano, o que é então hoje realmente a nossa North Star Metric? Ele, MRR, que é Receita Mensal Recorrente, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça, tipo, cara, faz sentido ser só isso, porque MRR por MRR eu posso trazer uma caralho de cliente, que eu vou ter que indiferente da qualidade deles e foda-se, que eu vou ter um monte de MRR, mas talvez eles não fiquem, talvez não gere valor pro cliente, talvez seja difícil pro meu franqueado operar esses caras com margem, porque vai ser muito cliente, muito trabalho, muito problema. Depois a gente foi pensando um pouco mais nisso, né? Então, o MRR é importante, mas fica muito míope. Perfeito. E o NPS, né? E exatamente, o NPS. E o nível de serviço. Qualidade, resultado do cliente. Onde que entra tudo isso? Não, daí são OKRs, mas daí são OKRs de outros times. Então, pra vocês terem um exemplo, no nosso caso, qual que é a nossa North Star Metric de acquisition? Foi o que a gente falou, é a receita média desse cliente. Não a receita que ele nos paga, que ele tem. Então a gente quer quanto ele fatura, quanto que ele fatura, porque isso é um indício de qualidade do cliente que a gente foi capaz de adquirir. A nossa métrica, a nossa métrica de retention é o nosso ROAS médio, né? Tem o ROAS médio e tem o que a gente chama de MM sobre F. É tipo assim, o quanto de margem eu gero pro meu cliente, de margem de contribuição eu gero pro meu cliente através dos meus investimentos, depois dele pagar a mídia. Basicamente é isso. Então eu tenho que gerar pelo menos... A North Star Metric, eu acho que a gente traduziu, isso aí são KPIs, né? Esses seriam os KPIs. A gente traduziu em GMV, não é? Que é o quanto de receita eu trago pra esse cliente. Então é tipo assim, primeiro eu tenho que trazer um cliente grande com... Não grande, né? Mas que já tenha um faturamento relevante, que seja interessante. Faturamento médio dos clientes que eu trouxe que seja adequado, né? Pra conseguir fazer um bom trabalho. Isso. Depois eu tenho que estar aumentando essa receita dele. Então se eu não tô aumentando a receita dele... A North Star Métrica aqui é GMV. Por exemplo, ano passado a gente bateu 2 bi de receita que a gente gerou. Porque qual que é o nosso BRG? Gerar receita pros clientes. Se eu gero receita, eu retenho. Se eu retenho, eu vou ter chance de monetizar. Se eu gero receita, eu não necessariamente ainda tô monetizando melhor o meu cliente. Eu só tô dando resultado. Eu só tô entregando, teoricamente, aquilo que ele comprou. Mas é o caminho, né? Mas é um caminho que me ajuda a também monetizar melhor esse cliente. Posteriormente. E aí a gente tem como North Star Metric de monetization, aí é receita pro cliente, né? Aí é receita pro cliente. Porque aí tem outros indicadores, como quantidade de clientes com mais de um contrato, mais de um produto, esse tipo de coisa. Que aí são como a gente destrincha essa forma de gerar mais receita por cliente pra V4. E aí tem mais um conceito que é legal, eu não lembro se a gente falou no podcast ou se foi em outro lugar, mas enfim, que é o aspecto de geração e extração de valor. Não foi contigo que a gente falou, né? Em algum podcast, mas vale recapitular. Foi contigo, né? Isso aí, acho não que foi? Tudo a ver com LTV. Isso, e resume no fim das contas isso, porque eu trago bons clientes, eu gero valor para bons clientes e agora a gente tá focando também em ter mais armas para extrair valor também desses clientes. Porque o que a gente fazia antes era tipo assim, cara, eu vou botar o máximo de cliente para dentro e eu vou vender um produto que é, nesse caso um serviço, all in one, tudo que eu puder fazer por 5, 7, 10 mil reais, e isso
gera valor pra muitos clientes, pra grande maior parte desses clientes gera muito valor, mas extrai muito pouco valor. Porque se eu faço tudo por um preço, eu não consigo aumentar esse preço depois. Se eu não consigo extrair valor junto com o valor que eu gero, eu também dou menos atenção pro cliente. Desalinha, né? Desalinha, começa naturalmente, a separar a atenção entre todos os meus clientes. Eu tenho que botar muito. Tem que ser bom pros dois. Porque eu não tenho capacidade de tirar mais ali, né? Pra durar no tempo tem que ser bom pros dois. E pra gente isso é o que é uma boa estrutura de growth, né? Perfeito. A gente olhar pra esses 3 grandes grupos aí, então, eu até achei aqui, ó. Achou aí? A nossa Star Metric ficou total, pré, receita total do cliente, então pré-V4. Então a nossa de acquisition é essa. A nossa de retention é o monthly TPV, que a gente chama de total payment value, quanto que a gente transaciona. E o revenue per user é a nossa de monetization, quanto que a gente faz de receita média por usuário. É isso aí. Por usuário, aí é cliente final. Por cliente count. Por cliente V4. Por cliente V4, entendeu? Tá bom. E aí tu pode destrinchar essas nossas métricas em KPIs, como a gente estava falando ali. Então, por exemplo, uma das nossas métricas nossos KPIs dessa nossa métrica... Na verdade, assim, ó, tu destrincha cada um desses grupos por objetivos. Que tu vai ter, dentro desses objetivos, tu vai ter alguns indicadores, né? Sim. Tu vai metrificar esses objetivos. Um dos nossos objetivos de monetization, por exemplo, é ter mais de um contrato por cliente. Que, então, assim, ter mais de um contrato por cliente não é uma meta muito smart, né? É meio, tipo assim... Não, não é muito smart quando tu fala assim, mas aí depois tu tem que pensar quantos contratos, quantos por cento dos clientes, então tu vai destrinchar isso aí. 2. Sim, mas para quantos clientes? Com todos. Qual tipo de cliente? É meu número de contratos médios, eu quero chegar a 2, entendeu? Então se eu tiver 3, é isso, ela é meio smart, sim. Meio smart é foda, né? Meio smart é foda. Por exemplo, a gente tem um modelo de comissão, que é um tipo de produto, a gente quer ter penetração desse produto na base. Tem alguma coisa assim lá com vocês, tipo, penetração de produto na base, no ponto de vista de monetização? Tem, é bem importante, né? Monetização fala literal com penetração de produto na base. Então, eventualmente, né, até, acho que isso que eu vou trazer aqui vale bastante para vocês que estão se dividindo em BUs, né? Em BUs, normalmente, configura, tem uma oferta de produto própria para cada unidade, né? Sim. E essa unidade eu deveria saber, ou no mínimo ter um direcional de qual que é o potencial de penetração de cada SKU que eu tenho, de acordo com cada cliente. Essa deveria ser o teu direcional no ano, né? Poxa, esse cliente aqui, cabe ter o produto X? Esse outro cliente aqui, talvez não. Eu acho que o mais bacana aqui dessa visão de ciclo de vida, né, monetização e retenção, é você ter essa consciência do que é melhor pra quem, né? Porque isso vai trazer perpetuidade. E quando você tem essa consciência, você consegue colocar esse tipo de meta. Pô, esse cliente aqui, ele é elegível para esse SKU, para essa categoria, para essa minha oferta? Poxa, não é. Então eu deveria olhar a penetração desse produto, desconsiderando esse segmento aqui. E começar a separar minha base em clusters, né? É porque não é colocar... Clusters de elegibilidade, quando a gente tá falando de monetização. Que não é colocar qualquer produto a qualquer custo naquele cliente, né? Eu tenho que entender características que fazem aquele cliente ser apto a ter aquele determinado produto. Perfeito. E eventualmente você você nem quer oferecer aquilo pra ele, você nem quer que ele compre aquilo, porque aquilo pode ser detrator no tempo. Poxa, pensa vou trazer pro mundo de investimentos, né? Então um sujeito que tá começando a investir agora, acabou de, enfim, sair da poupança, tá se letrando no tema, cara quer operar derivativos. Eu não deveria querer deixar esse cara operando derivativos. Eu nem sei o que é derivativo. Futuros, opções, etc. No limite, assim... Opções é tipo Ike Option? A cocaína no mercado. Tipo então, eu deveria, no limite do limite, esconder essa opção do menu desse sujeito, porque é detrator para ele e, portanto, para o LTV dele no longo prazo. Total. Então, esse conceito de elegibilidade, ele é bem bacana, porque ele conversa muito com a penetração de produtos, né? Quais clientes estão elegíveis para essa minha oferta? Elegibilidade é um... E aí, olha o que sai desse processo, né? Você começa a organizar a tua empresa em conversas potenciais com cada cliente. Então, quando você começa a olhar a partir do cliente, e não a partir da empresa, né? Vou olhar bottom-up. É isso aí. Para cada cliente, o cliente João Pedro, quais produtos ele está elegível? Ele está elegível a título público, a cartão e a fundos. Então, eu posso ter 3 conversas potenciais com esse cliente. Então, quando eu sei que o João Pedro tá entrando na minha estrutura, nos meus canais, eu deveria sempre estar tentando falar dessas 3 coisas com eles. Então, quais são as 3 melhores conversas que eu deveria ter com esse cliente? Ou quais são as 4? Ou uma única conversa que eu deveria ter com esse cliente? Top. Isso cria muito uma noção de foco e de priorização e de melhor conversa, né? E isso também tem um outro lance que é legal, que é o cliente que
não tá mais monetizando, mas ele ainda tá na tua base, às vezes ele é um cliente que a gente ignora. Só que quando tu lança eventualmente um novo produto, tu pode conseguir recuperar esse cliente, exato. É dopaminérgico. Porque ele tá... Lançamento. Normalmente deixa ele largado, a gente foca naquele cara novo, que ele parece mais fácil de vender, clássico. né? Mas, já tem o cara na base, eu preciso... Se ele saiu, por exemplo, por algum motivo de qual o produto que eu tinha pra vender já não fazia mais sentido, volta ao ponto lá do início da nossa conversa, uma hora que eu começo a colocar novos produtos no portfólio, começa a fazer sentido pra ele voltar a monetizar, né? Porque ele tava lá, no teu CRM, nos teus dados, no teu banco de dados e tudo mais, tu não tava só... Eu tenho Às vezes não basta conversar, se tu não tem nada pra oferecer mesmo, mais pra aquele momento do cara, tu vai ter que pensar na value stream, que a gente tem falado bastante na V4, qual é a jornada de valor ali, qual é a linha de valor pra aquele cara que faz uma empresa criar, por exemplo, um produto de cartão lá, pensando no, o que eu posso trazer para esse cliente, ter tudo que ele precisa aqui sobre finanças. Se você não tem mais nenhuma conversa potencial com o teu cliente, de nova oferta, novo produto, então, com certeza você está sentado numa oportunidade. Com certeza. Vocês fazem muita conversa com o cliente para pensar desenvolvimento de produto? Não sei se isso... Tem bastante pesquisa. Quant Quali, não tanto na minha área, sim, mas é Focus peça. Group? Focus Group é um lance que rola? Rola. Peça fundamental da empresa. E o que tu diria no ponto de vista de decidir o que fazer ou não? Porque deve ter um monte de coisa no backlog, né? Muito. Vários épicos. Não, esse é um exercício diário. Eu acho que de qualquer empresa, né? Qual batalha escolher? Porque não é trivial, não tem um processo universal. Working Backwards da Amazon, eles contam a história do lançamento do smartphone da Amazon, que flopou miseravelmente. Eles botaram mais de 1.000 pessoas lá, em um ano no mercado, eles tiraram do mercado, tentando vender $99. E não conseguiam, porque, não era o core dos caras, não sabiam fazer aquela parada bem feita, a Apple já tava arregaçando com o iPhone. O produto era ruim mesmo. O produto era ruim. Eles tentaram inventar uma ideia lá que não tracionou, sabe? A Apple tem todo o ecossistema dela e tudo mais, no momento ele não vingou. Isso é bem importante, saber a hora de estopar, né? São sempre os dois lados. Será não que eu tentei o suficiente? Entendeu? A Amazon fracassou, mas a Amazon é o grande sucesso. Mas eles se orgulham de ter tentado. Entendeu? Porque vários desses testes que deram essa merda levaram a um que deu certo. Só precisa que um dê certo. Tem um Amazon Prime, tem um Alexa. Esse é o Kindle, velho. Qual que tu acha que é o racional do Kindle? O Kindle é um iPod, de livro. A Amazon queria entrar no business de conteúdo digital, que tava começando a explodir. Ela vendia CD. Ela perdeu a da música pra Apple. Ela viu, puta, essa aqui não vou buscar. O que a gente pode fazer aqui? E aí, daí que vem a ideia do Kindle. Não, e pior, sob o risco de canibalizar o principal business dele naquele momento, que era livros. E foi o direcional do Jeff Bezos, assim. Ele separou o time em dois, aí de novo o conceito de BUs, né? Sim. De alguma forma. E de alguma forma ele falou ali pros dois times, o objetivo de um é quase que matar o business do outro. Que é legal também. Que é a noção de apostas, né? Que é a noção de apostas e super correlacionado com monetização. Melhor pro cliente. O que vocês acham sobre aquele... Eu não sei se a gente falou nesse podcast, na verdade a gente falou... Até foi no do Aaron Ross lá, que a gente fala da qualidade do cliente, né? De não ficar tentando só mudar o produto pro cliente que tá tendo problemas, porque problemas sempre existem, mas sim a gente olhar pros bons clientes e entender com esses bons clientes como que eu faço pra perpetuar pros outros, né? Sim. Eu acredito que isso também entra nesses estudos. Como que vocês escolhem o cliente, tipo, vocês olham pro cliente que tá detrator e tentam resolver aqueles problemas, como que vocês lidam com isso? É sempre um equilíbrio, né? Algo muito interessante de se olhar é o cliente que tava bem e virou detrator. Isso é uma boa. Vamos pensar um bom cliente. Vamos isolar, né? Você começou falando do bom cliente pro cliente ruim, entre aspas, que, né? digamos que não vamos pensar em LTV. Produtos, não deveria estar vamos na pensar base, em LTV, né? mesmo. Vamos pensar um cliente com uma LTV superior versus um cliente com uma LTV inferior. Tá bom. Poxa, o cliente com um LTV superior, ele tinha uma experiência boa, de repente ficou ruim. Isso é um alerta vermelho. Isso com certeza deveria ser prioridade versus um cliente com LTV ruim, que continua com NPS ruim, que sempre teve NPS ruim, etc, etc. E um cliente com LTV bom, ele costuma, de verdade, isso pra maioria dos negócios, é incrível. Ele eventualmente vale por 20, 30, 50 vezes um cliente com... E é importante aqui, nesse papo, Ricardo, o cara lembrar que LTV, gente, é valor de margem deixada por esse cliente, não é o tempo. Boa. Porque às vezes a galera confunde o LTV com o lance do ARPU lá, com o tempo médio que o cliente, ou a receita que média que ele deixa, que tu precisa saber quantas vezes ele fica. Então, o LTV é um valor absoluto. É R$100, R$1.000, R$200 mil. Não é 10 vezes, né? Esse é o número de compras que o cara faz. Isso a gente chama de lifetime, né? E daí é o tempo que esse cara fica com a gente. Porque... Aí tu tem o lifetime value, que é a margem que esse cara deixa ao longo do tempo com a gente. Exato. Porque o cliente bom é esse cliente que deixa o melhor valor, né?
né, no ponto de vista econômico da coisa. Então, às vezes, tu tem produtos, por exemplo, como uma AWS tem, ou a própria XP tem, que tu tem muita capacidade de fazer esse lance do revenue acontecer, que é o cara comprar mais storage dentro de uma AWS, mais armazenamento de uma AWS, de um Azure, ou investir mais na XP, um cliente PJ, que sei lá, vai fazer uma captação e vai usar o IB Investment Banking da XP, esse cara vai deixar muita margem, às vezes num tempo muito pequeno, ou isso é indiferente nesse caso, às vezes. Esse é um detalhe importante do cara avaliar, senão tudo vira SaaS. Tudo eu quero cobrar o mínimo de mensalidade pra deixar o cara o máximo de tempo possível. É o balanço. Cara, mas o Spotify pra tirar R$1.000 de um cliente demora pra caralho, porque o ticket é muito baixo e ele não tem revenue. O cara não vai deixar de pagar R$10 pra pagar R$1.000 no Spotify. Não existe essa solução lá. Isso é um problema, porque a Spotify tem que virar as costas pro cliente dele e meter cliente pra caralho pra dentro, porque é o único jeito de ele aumentar a receita. A AWS, talvez se não vender pra nenhum cliente mais, se a XP não vender pra nenhum cliente mais, talvez ela vai seguir crescendo receita, porque aqueles clientes na base têm essa elasticidade ali de faturar mais pra empresa. É o efeito bola de neve. Exatamente. O nome disso é efeito bola de neve, que a gente gosta de chamar lá. Legal. É legal vocês procurarem, quem tá escutando a gente, procurar se existe, na verdade, essa alavanca bola de neve no negócio de vocês. Legal. Aquele negócio que sempre cresce Com a despeito do teu base esforço. Bem legal. Outra coisa que saiu legal dessa conversa aqui, saiu de forma sutil aí no comentário de vocês, mas que acho que vale o alerta pra quem tá nos escutando, que é a reflexão. Quanto de energia você tá colocando no cara que acabou de entrar na tua base, comparado à quantidade de energia que você tá colocando no teu excelente cliente que tá contigo há 2, 3 anos? Tenho certeza que é desproporcional. Ah, com certeza. Tenho certeza que é desproporcional. Boa parte da energia tá ali no começo do ciclo de vida, mas tem muito valor preso ali ainda. Cara, também. tem vários no cases meio, no Brasil, como a gente vários colocar. cases no Brasil de empresário superstar aí, que o cara não manja nada de produto, o negócio dele é vender. Vender pra caralho, botar o cliente pra dentro, sabe que não vai ficar, ele vira as costas e o esforço tá sempre sendo na venda. Você vai ver a empresa do cara é 90% vendas Zero e 10% retenção, o resto. E ali tá tudo ainda, compliance, RH, e uma galerinha de CS, suporte e produto. Uma empresa sem retenção, ela tende a morrer. Entende, amor? A gente tem a sorte no Brasil de estar num país muito grande, né? São 200 milhões de pessoas. Sorte mesmo. Então, você consegue sempre renovar essa base. Mas em algum momento você zera o Brasil. Exatamente. Você zera, você já Quanto percorreu, mais você né? escala, E muita gente que tá nos ouvindo aqui não atua em âmbito nacional, né? Perfeito. E Então, aí, o cara que é uma imobiliária, Exato. uma cidade de 100 mil habitantes, e o cara isso. não tem o que vender mais pro mesmo cliente, velho, ele vai bater um teto. Exato. Se ele não conseguir ampliar o total addressable market, atuar em mais áreas, não vai ter mais growth pra empresa, a não ser que ela amplie portfólio e faça mais receita pro cliente. Isso sempre foi uma preocupação nos momentos que a gente teve um pouco mais de perda de clientes, assim, que por algum motivo a gente tava focado mais em venda, mais em crescer, e depois a gente foi mudando um pouco Ou não disso tinha também. produto também, isso é verdade no e-cruise, não é fácil fazer produto bom pro cliente. Não, é verdade, Não mas é assim, fácil. uma preocupação que a A gente sempre Amazon não tinha... conseguiu fazer, pô. O 1.000 funcionários, imagina nós. O ponto é verdade. Com 1.000 funcionários, com 1 milhão de funcionários. Ó, que 1.000 eles têm. só no projeto do celular. Ah, sim, é verdade. Mas enfim, A Apple tem 10 mil no projeto do carro, há 10 anos e não sai nada. essa aí eu nem sabia, essa daí eu achei surpreendente também. Mas enfim, o que eu ia falar só é, tipo assim, uma preocupação que a gente tinha quando a gente tinha momentos de churn meio alto demais, ou que era mais alto do que a média, era tipo assim, pô, foi até um questionamento que a gente fez em várias reuniões, né? Se eu continuar assim, com esse percentual de churn, com essa aquisição, esse crescimento de base em X anos, será que eu não vou ter mais clientes detratores do que clientes ativos se eu manter isso? Era uma preocupação. Sim. Então, essa é uma lógica de tipo assim, pô, eu preciso reter melhor e eu preciso monetizar melhor e não necessariamente parar de adquirir, mas não focar apenas em aquisição, porque uma hora eu zero aquela base, porque no nosso caso é um país grande e tal, 200 milhões de habitantes, mas eu sou B2B, então eu tenho um total addressable market muito menor. E até porque é caro adquirir um cliente novo sem uma garantia dele monetizar. Exato. Então, os caras que já estão sendo retidos na base, conforme a gente consegue criar mais coisas para ampliar a monetização, mais eficiente economicamente isso é, porque eu não gasto mais para adquirir esse cara, só um trabalho, óbvio, vão ter outros custos, desenvolvimento de produto é um custo para monetizar, né? Então, às vezes, até nós mesmos, cara, a gente bota lá 1 milhão e pouco por mês de mídia, que é grana pra caralho, e às vezes eu fico me perguntando, pô, será que se essa grana tivesse meu time de produto, sabe, meu time de tech, que sei lá, custa 200 mil, 300 mil, será que custasse 500 mil, eu não conseguiria vender mais porque eu construí um produto melhor, Claro. com mais product market Produto fit, é sempre esse dilema, barateia né? a CAC, né? Exato. É, Só que o sempre cara... um IC. Só que a venda ela é muito fácil, né? Os olhos conseguem ver a receita vir. Mesmo que ela não seja com muito ROI. O P&D, o desenvolvimento de produto, no fim das contas, é uma aposta, é uma plantar, né? Plantar vai demorar pra colher. O cara quer colher o que já tá plantado.
E até eu falei no Growth esse fim de semana, pensei nessa analogia que esse investimento de P&D, de pesquisar novos canais, novos produtos e tudo mais, as pessoas me perguntam quanto colocar, né? E Nossa, todo mundo quer um número, né? Todo mundo quer um número absoluto. E eu sempre falo, mano, investe o máximo que tu pode pra perder. Porque tu não vai esperar retorno disso, só que tu tem que aumentar ao máximo as tuas apostas. Então, pô, sei lá, depende do teu momento da vida e tudo mais. Hoje a gente na V4 tem uma idade média baixa, a gente bota tudo. Porque eu tô plantando. Tudo e pega um empréstimo pra botar mais. Muitos empresários, eles estão só colhendo, cara. Muitos que vocês estão nos ouvindo, vocês estão colhendo, só que em algum momento essa plantação vai acabar e tu não plantou mais nada. O teu concorrente tá plantando. Teu concorrente tá plantando. Com certeza tem algum concorrente plantando. Mesmo que não tiver, teu produto vai morrer, porque é a natureza do ciclo de vida do produto, ou seja, aquela plantação vai acabar e tu vai se deparar com, não plantei, agora pra mim desenvolver um produto então, não dá mais. Umas coisas se conectam vai demais, morrer no né? meio do caminho, depois de não conseguir mais colher. Umas coisas se conectam demais, né? A gente também tava falando daquilo de criar uma empresa, né? E não criar um produto ou um negócio, uma coisa específica, assim, ter uma empresa que soluciona um problema, que foca em algo que, ao longo do tempo, esse algo vai mudar muitas e muitas vezes, mas é uma empresa, é um negócio que vai perpetuar, né? Então, o cara, muitas vezes, ele cria um negocinho, tá faturando lá 100, 200, 300 mil, começa a tirar todo o lucro do negócio, foda-se, não reinveste, não pensa, não melhora isso. Achar caro. Mano, eu falei com um aluno que... Nossa, lá foi foda. Não sei se é isso que eu ia falar. Não sei se é, mas é... Com certeza, qual que foi? Cara, sei lá, era alguém que falou algo do tipo assim, eu lucrei 1 milhão no ano passado e eu invisto 5 mil reais por mês em mídia digital e mais nada. Que loucura. Pô, que se não era mais, velho. Eu acho que era na casa não, de... Ele faturou, ele faturou 2 milhões e investia 5, não é esse cara? O cara fatura 70 milhões, era esse o caso. 70 tá. milhões com 40% de margem e gasta 10 mil por mês em mídia verdade, na internet. E ele perguntou, quanto que tu acha que eu devia investir? Eu falei, cara, no mínimo, sei lá, 5 milhões por ano. Cara, tu tá lucrando 50, 40 milhões, tu acha que vai tirar algo relevante com 10 mil? 10 mil um dentista investe, mano, em mídia digital. Tu fatura 70 milhões, velho, toma vergonha na cara. Qual que é o negócio? Pode falar? Era um negócio de telco, assim, de VoIP, sabe? De ligação. Pô, caralho, mano, tu tá muito viajando. Não, como muito é que distante, tu... Eu sempre dou o exemplo da indústria farmacêutica. Quanto tu acha que uma indústria farmacêutica destina de dinheiro pra área de P&D pra pesquisar uma nova vacina, um novo remédio, um novo tratamento? Quanto é investido pra curar o câncer? Na pesquisa de cura do câncer. Imagina. É o máximo que der, velho. Porque o cara vai botar o máximo de dinheiro e não sabe dizer quanto dinheiro dá pra achar a resposta. O cara não faz ideia. O cara tá plantando ali naquela iniciativa. É isso que é a falta daquele consciente coletivo de marketing que é foda. Aí o cara né? pensa, Porque... não, pô, 5 milhões é muito dinheiro. Cara, tu lucrou 40 milhões. 5 milhões é uma fraçãozinha do lucro. Deveria investir uns 30% em P&D. Bota ali uns 5 pra digital, que é uma parada nova, mas bota lá em produto, bota em outras Aí, frentes. pra conectar com a nossa conversa aqui, isso que vocês estão falando aí de P&D, vale tanto pra aquisição, que eu acho que é o frame clássico que todo mundo deve estar pensando, mas vale também pra monetização e retenção, né? Isso, aí todas então, qual as que é o P&D áreas. pra monetização, né? Isso. Qual que é o P&D pra retenção? Existe também. Tem que ter um Existe orçamentinho. quase que um CAC, né, entre aspas. Esse ano, por Porque exemplo... o cara não pensou nisso nem na aquisição, quem dirá pro resto, né? Então, isso ainda. Esse ano de 2022... A gente investiu lá, por exemplo, um caminhão de dinheiro em SAP e Salesforce, né? Eu fui o CEO mais jovem a contratar SAP e S/4HANA. Por quê? Porque é uma iniciativa para reter melhor minha base de franqueados, trabalhando melhor, uma gestão melhor, para entregar um resultado melhor para o meu cliente. Poderia ter embolsado o dinheiro, sei lá, de um Porsche, ter comprado um Porsche. Muito cara da minha idade teria feito isso. Não teria comprado a SAP. Maioria, Continua inclusive. no conta azul aí, foda-se. Salesforce, toda a parada que a gente tá querendo fazer. Que vai mudar teu jogo. É uma das apostas. Entre Gostaria várias. de um Porsche? Vai ter, eu tenho certeza que vai dar? Não tenho, mas eu tô fazendo várias apostas. É probabilístico Uma delas também. vai dar, velho. É Uma delas vai probabilístico, dar, porque eu não tô concentrando, não peguei todo o meu dinheiro da vida e coloquei naquilo lá. Mas, enfim, é isso, né? É isso aí. É isso, meus caros. Vamos chamar esse episódio... Como é que eu tinha dado a ideia lá? Tem Growth em 2023. Alguma coisa assim, né? Frame... Growth é mais do que aquisição? Mas você meio que a gente já usou esse nome. O Consigo framework ver. de Growth. Eu Consigo acho que ver se a a gente gente usando. colocar Acquisition, Retention e Monetization no título, fica bom, pô. Aquisição, Fica retenção e chamando. monetização. Chama de em português. Ou monetização e retenção. Não, tem que Melhor ser não. aquisição, É o framework, retenção a e gente tá monetização. falando É bem bonitinho assim, que dá pra Ah. fazer o frame assim, Growth, e aí um negocinho assim... Ah, com 3 pedacinhos, entendeu? Dá pra fazer Existe. assim. Coloca no Google Imagens aí, tem vários já, prontos. É que Animais. do Reforge é assim mesmo. Ah, é? Então fechou, é isso. Então beleza, Acquisition, Retention and Monetization. Em inglês mesmo, pra tirar onda, né, Gui? In English, Não é motherfuckers. O nome do podcast é em inglês, porra. Caçadores de Caçadores de retorno. retorno.
Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.